A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade na nossa lição, que é a salvação em Cristo. O ponto 2 vai falar o paradoxo da salvação. O 2.1 vai dizer a oferta divina diante do livre-arbítrio da humanidade. É evidente que a humanidade continuará buscando por sua própria força a melhor maneira de viver, sem, contudo, reconhecer que precisa de orientação segura sobre sua origem e destino. Lucas 12, do 13 ao 21. Todavia, o retorno ao paraíso, o restabelecimento da harmonia com o Criador, consigo mesmo, com os semelhantes e até com a natureza, não se dará pela religião, filosofia, ciência ou qualquer outra produção humana, mas pelo acolhimento da mensagem do Evangelho. Marcos 1,15. Ocorre que, prescindindo do Criador, a humanidade não pode, por suas próprias forças, reconhecer o seu grande problema. É por isso mesmo, jamais buscará salvar-se do pecado que distorce sua natureza. Poucos dirão, como Paulo, que reconhecia o fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eles achavam-se o principal. 1 Timóteo 1,15. Justamente por isso, o Mestre disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e este convenceria a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 7 a 11. Ele é responsável por dar-nos essa consciência, pois de nós mesmos não temos condição de assim nos vermos. O pecado entrou tão forte dentro da humanidade, tão dentro do mundo, que nós seres humanos, sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue reconhecer que estamos pecando. Por quê? Porque, olha um exemplo, muitas das vezes a gente vai ver uma pessoa muito boa. Sim, boa, ela ajuda qualquer um, é um bom pai, é uma boa mãe, um bom filho, ele é bom em tudo que você vê. Ele ajuda os pobres, ele ajuda os necessitados, se você precisar de um favor, ele está ali. É aquela pessoa que muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, ele era tão bom, nunca vi ele em coisa errada, nunca vi ele fazer nada de ruim. E por isso, essas pessoas, algumas dessas pessoas, se acham que não é pecadora, porque ela é boa, porque ela ajuda os necessitado, ajuda quem precisa, ela está sempre ali ajudando, ela é uma pessoa boa. Só que ela esquece que ela também é uma pecadora. Todos nós somos pecadores. Até eu sou pecador. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou mentindo. Porque todos nós somos, todos nós pecamos. Só em pensamento, então, quantos pecados nós não cometemos quando nós pensamos? São muitos. Então, a humanidade, por causa disso, ela não consegue se restabelecer, principalmente com ela mesma. Como ela vai se restabelecer com ela, se é com Deus, se ela não consegue se restabelecer com ela mesma? É assumir que ela ainda precisa de alguém para lhe orientar. E quem é esse alguém? É somente o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo conosco, para que aquele que todo crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e te aconselha, te amostra que você é um pecador. Porque quantas vezes, quando eu até mesmo era um pouco mais novo, eu falava assim, eu não cometi pecado, eu não peco. Mas é aquela mentirinha que a gente faz. Sim, às vezes é aquela mentirinha. Mesmo na brincadeira. Estamos pecando, estamos mentindo. Sim, temos que tomar cuidado. Aquela olhada para o lado, quando uma menina passa, ou no caso das mulheres, um homem passa. Sim. Mas eu só olhei, não falei nada. Mas olhou. Então nós somos pecadores. Sim. O pecado está dentro de nós. Por causa da queda do homem no Éden, de Adão e Eva, o pecado continuou conosco. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que
Deixar que o Espírito Santo de Deus entre dentro de nós para que a gente deixe de viver no pecado e virar somente um pecador. Porque é uma grande diferença. O que vive no pecado está pecando toda hora e está achando normal. Acha normal aquilo. O que é pecador, ele vai fazer de tudo para se afastar do pecado. É o que nós temos que fazer, se afastar do pecado. E só dessa forma nós vamos ter harmonia com quem está à nossa volta, harmonia com a própria natureza, harmonia com Deus, que é principalmente, e ter acesso novamente ao paraíso. 2.3 dessa lição. O caráter paradoxal da salvação na perspectiva divina. Aos ouvidos modernos, soa contraditório e paradoxal a afirmação de Jesus de que os interessados em salvar a própria vida deve, por amor a ele, perdê-la, e que quem assim fizer, na verdade, a encontra. Mateus 16, 25. No entanto, basta estudar um pouco o contexto para certificar-se de que se trata da mais pura verdade. O Senhor Jesus está falando da conversão, de uma mudança radical e completa que desconstrói o eu produzido pela sociedade, pervertida para reconstruí-lo sob a egíde do governo divino e do reinado de Deus em nossa vida. A pretensa autonomia humana passa a ser instruída e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, onde cada um pode encontrar-se com seu verdadeiro e mais profundo eu, o qual fora deformado pelo pecado. O que acontece? Dentro de nós já foi criado um caráter, o caráter humano, um caráter que nós somos os melhores, nós temos que buscar as melhores coisas, e o caráter que alimenta somente o nosso eu. Quem é esse eu? É o nosso ego. É aquele que vai alimentar o nosso ego. É aquele que aquele tapinha nas costas vai nos inchar como um balão. Poxa, a gente ser elogiado é legal? Sim, é legal. Mas não deixe se encher, não. Deixa que o Espírito Santo de Deus entre dentro do seu coração e limpe esse eu de dentro de você. Lembre-se de João, quando alguém chegou para ele e falou assim: ó, João, Jesus tem mais discípulos, prega melhor que você, está evangelizando em mais lugares, tem feito milagres, vai deixar? João, opa, calma aí, eu sou a voz que clama no deserto. Eu só vim aqui para anunciar a chegada dele. Que diminua eu e que ele cresça. É isso que nós temos que ver. Nós não somos ninguém. Esse eu que nós temos hoje em dia é aquele eu que só acha que a gente é o melhor que todo mundo. E nós não somos. Se esvazia desse eu. Deixa que Deus cuide do seu eu, o Espírito Santo vem entrar dentro do seu coração para fazer a vontade dele. Para que a gente não se ache o último biscoito do saco. Sim, do pacote. Para que a gente não ache que somos o último biscoito do pacote. Então, deixe que o Espírito Santo entre no seu coração. O próximo ponto aqui vai falar a possibilidade de rejeição humana diante do processo de convencimento divino. Ainda que o Criador tenha destinado o Espírito Santo para desempenhar tal papel entre nós, o preço de ele ter nos criado como seres dotados de vontade própria, por incrível que pareça, submete a possibilidade de sofrer rejeição de nossa parte. Meros seres mortais. Hebreus 3, de 7 a 15. Há abundantemente exemplo dessa verdade na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. As desculpas para tal rejeição são as mais variadas possíveis
e vão desde o apego às coisas materiais até a ganância do poder e da posição. É por isso que a Bíblia diz que, apesar de muitos dos principais da sinagoga terem crido em Jesus, não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. O que acontece aqui? Para a gente respeitar, para a gente aceitar a orientação divina, muito difícil. Porque, é como eu já estava falando, a gente está preocupado com o nosso eu, com a nossa imagem. O que eu falo assim com a nossa imagem? O que acontece? Quando, muitas das vezes, a gente se converte, a gente se esconde. A gente não quer que ninguém saiba que a gente é crente, que a gente entregou a nossa vida para Cristo. Por quê? Porque nós temos medo da gozação. Nós temos medo do que os outros vão falar. Um certo amigo meu, uma vez, ele disse, um professor meu da escola de teologia, do curso, ele disse que uma vez ele trabalhava numa empresa e chegou uma pessoa para ele e falou assim: cara, você é cristão? Eu falei: sim, sou cristão. Ele: cara, eu nunca imaginei que você fosse cristão. Aí ele: por quê? Você é um cara tão inteligente. Gente, então quer dizer que quem é cristão não é inteligente? Que isso? Olha a mente de uma pessoa. Então, por causa disso, muitas pessoas, às vezes, aceitam a Cristo, mas fica em cima do muro, chamado agente secreto, 007, escondido, porque tem medo do que os outros vão falar. Eu escutei 2 testemunhos de 2 pessoas. Não sei, de repente vocês já escutaram esse testemunho por aí. Que o patrão chegou para o rapaz e falou assim: ó, se você largar esse teu Deus, a partir de amanhã você vira um dos sócios da empresa. E aí o cara: ó, não responde agora não responde amanhã. No dia seguinte ele chegou todo ansioso, já chegou na sala do patrão, falando: ó, eu aceito. Eu largo meu Deus de lado para ser sócio da empresa. Aí ele: tá bom, então vai lá no departamento pessoal e assina os documentos, depois volta aqui. Ele assinou todos os documentos na pressa, sem ler. Quando ele chegou, ele entregou, o rapaz: tá bom. Apertou a mão dele e falou: ó, foi um prazer tê-lo trabalhar conosco, mas se você trai o seu Deus, que sempre faz as coisas por você, não te deixa na mão, imagina o que você vai fazer comigo. Está demitido. E aí? E conheço a história de uma outra, de uma senhora que trabalhava numa empresa e o patrão falou: hoje eu não estou para ninguém. Ela é a secretária dele e ele falou: ó, se alguém me ligar, fala que eu não estou. Ela: ó, patrão, não posso falar isso. Posso falar que o senhor não pode atender, não quer atender naquele exato momento. É uma coisa, porque eu sou cristão, não posso mentir. Aí ele falou assim: se você fizer isso, eu vou te mandar embora. Ela: então, infelizmente, se isso acontecer, eu vou ser mandado embora. Ela: então tá bom. Primeira ligação: ó, quero falar com fulano. Ela: ó, fulano não está podendo atender agora, ele não quer atender ninguém agora, só mais tarde. Toda ligação que queriam falar com ele, ela fez isso. Aí no final da tarde, o patrão dela chamou e falou: ó, eu disse para você, que você dissesse que eu estava aqui, eu iria te mandar embora. Então estou te mandando embora. Passou algum tempo, ela procurando emprego, uma empresa ligou para ela, a filha dela atendeu, ela anotou o número, o endereço e ela foi. Só que ela pegou aquele endereço e ela falou assim: nossa, alguma coisa de semelhante nesse endereço, alguma coisa está falando com esse lugar. Mas ela foi, no desespero, né? Está desempregada. Quando ela chegou lá, era a antiga empresa. Quando ela chegou, ela ficou surpresa. O ex-patrão dela mandou ela sentar e falou: ó, eu estou te recontratando. Ela: mas o senhor não me mandou embora porque eu não quis mentir? Ela: é por causa disso mesmo que eu estou te recontratando. Porque agora você vai ser a tesoureira-chefe da empresa. Ué, mas cadê a fulana que tantos anos foi tesoureira-chefe aí da empresa? Pois é. Eu confiei muito nela, ela fazia tudo que eu queria. Se eu falasse para ela falar que eu não estava, ela falava.
Se eu quisesse que ela fizesse alguma coisa que não era boa, ela fazia tudo, inclusive me roubar. Então eu vejo que em você eu posso confiar. Aceita trabalhar comigo novamente? Então, é isso aí. É isso que nós devemos fazer. Porque é dessa forma que a gente tem que fazer. A gente não pode rejeitar o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós rejeitamos o Espírito Santo de Deus, Deus também nos rejeita. Espero que essa aula tenha sido boa e agradável a todos vocês. Que o Espírito Santo continue falando com cada um. Até a próxima live. E que o Senhor Jesus vos abençoe.